Eu tenho sempre um compromisso com vocês e com Deus, de sempre trazer para vocês o que eu acho que vai ajudar a caminhada. Então, o que eu vou fazer hoje à noite é fruto do que preparei por oração, do que rezei e do que falei com Jesus sobre vocês. E falei com ele que eu não sabia quem ele ia trazer. Falei, o convite vai ser feito. O Senhor irá convidar a partir do que eu vou falar. Mas o convite é inteiramente não meu. Então, da mesma forma como no mês de maio, a gente não pode encerrar o mês sem falar de Maria. No mês de junho, eu não posso encerrar o mês, hoje é a última terça do mês, sem falar do Sagrado Coração de Jesus. Não posso falar desse coração que nos ama, que a gente não tem consciência desse amor. É um coração que nos ama tanto e absolutamente desprezado pela grande maioria. Tudo que nós já experimentamos sobre amor, tudo, seja o amor esponsal, o amor maternal, o amor filial, o amor entre amigos, seja o amor que vocês já tiverem experimentado, ou todos ao mesmo tempo somados e multiplicados, eles só são um pálido reflexo do amor que Deus tem por você. Pálido reflexo. Então vocês imaginam que a proporção do que Ele nos ama é algo que não dá para medir. Então, mas é algo para a gente pensar, né? Então eu quero começar contando uma história. Essa história, o pano de fundo dela é o Evangelho, mas foi a forma como o padre Mateu descreveu o encontro de Jesus, de Marta com Lázaro. E a partir daí vamos conversar. Primeira vez que Jesus veio hospedar em Betânia, receberam-no Lázaro e Marta somente. Maria estava ausente do lar. Receberam-no, digo, com uma certa reserva, um misto de timidez, honra e curiosidade. Era um homem famoso, aquele fazedor de milagres, de que todo mundo falava. Quem poderia ele ser? Um rabino? Sentiam-se honrados, curiosos, mas era tudo. Guardaram distâncias respeitosas e, sem dúvida, contentaram-se em ouvi-lo e servi-lo. No entanto, alguma coisa de atraente deve ter emanado da pessoa do Salvador, porque quando ele se foi, Lázaro e Marta ousaram dizer timidamente: Mestre, volta um dia. E Jesus voltou. Essa segunda vez, um sentimento novo aparecia nos corações. Tinham-se preparado para recebê-lo. Desejavam a sua chegada. Foram mesmo recebê-lo. Desejavam a sua chegada. Foram esperá-lo à entrada e, quando ele chegou, ousaram aproximar-se mais. A conversa tornou-se mais íntima, mais familiar e mais alegre. O mestre era imensamente bom e simples. Quando Jesus partiu, os corações estavam conquistados. Foi com insistência que o irmão e a irmã suplicaram: Ô mestre, volta. Digna-te fazer de nossa morada teu ponto de pousada habitual. E Jesus prometeu, ele seria seu amigo. Essa terceira recepção de Jesus em Betânia, como foi diferente das duas outras. Prestem bem atenção. As almas estavam cheias de alegria, tinham-se posto em festa, havia flores por toda parte. Lázaro e Marta contavam as horas. Como o mestre demorava a chegar. Bem cedo eles não tiveram mais coragem de esperar e foram ao seu encontro. Depois, quando o havia introduzido e instalado no melhor lugar, chegaram bem perto, nada de distâncias hoje. É o amor, é a familiaridade. A conversa travou-se muito íntima, os corações se derramaram uns aos outros, e de tal modo que, num momento dado, Lázaro, vendo o mestre tão doce, tão bom, misericordioso, poderoso, pôs-se de joelhos e, juntando as mãos sobre os joelhos de Jesus, com soluços na voz, confiou o doloroso segredo da família. Mestre,
Somos 2, éramos 3. Maria, nossa irmã, que chamam hoje Madalena, não está mais conosco. Ela é a vergonha do nosso lar. Ó Mestre, faze com que ela volte. E Jesus misturou suas lágrimas às de Lázaro. E quando deixou seus amigos naquela noite, lançou em suas almas a palavra da esperança. Eu vos prometo, Madalena voltará. Sabe-se o resto, a pecadora aos pés de Jesus em casa de Simão e sua admirável conversão. A 4ª vez que Jesus voltou a Betânia, eles eram 3 novamente. O que eu quero propor a partir dessa história? Esse é o convite. Hoje, eu acho que um dos grandes problemas nossos na sociedade é que as pessoas, se nós temos esquecido do sagrado, e Deus é sagrado. A gente tem vivido como se Deus estivesse a muitos quilômetros, a muitos anos-luz de distância de nós. E a proposta aqui é reconstruir na casa de cada um de nós Betânia novamente. Porque não somos capazes mais nunca seremos capazes de reconstruir Nazaré, porque era perfeito demais. Mas reconstruir Betânia é a história de nós mesmos, é a história das nossas famílias, é a história da nossa casa, é a nossa história. Quantos Lázaros estão dentro da nossa casa? Quantas pessoas estão dentro da nossa casa e estão mortos? Sem nenhum objetivo, numa tristeza, sem razão para viver, vivendo à parte, sem da sala do quarto para o quarto para a sala, não sabe o que faz com a vida. Quantas Madalenas há dentro de nossa casa? Quantas pessoas que saíram? Quantas pessoas que quebraram de alguma forma a relação? O quanto que a nossa família, a nossa casa, precisa ser restaurada. Quem pode restaurar isso? Quem deseja ser o amigo para habitar a nossa casa? É o Sagrado Coração de Jesus. Esse processo da gente convidar o Senhor para habitar a nossa casa, para a nossa casa ser para Ele, de novo a casa de Betânia, a casa quando Ele cansava e Ele tinha onde parar. Hoje o convite é para que Ele faça isso na sua casa, na minha casa. Porque se a gente ainda continuar permitindo que Jesus seja aquele que passa, Ele sempre vai ser aquela pessoa que fala coisas interessantes, mas que foi. Eu preciso falar igual eu falei com vocês quando eu falei de Emaús. Nós temos que ter coragem de falar com Jesus. Fica, Senhor. Eu quero receber o Senhor na minha casa e fechar a porta, para que o Senhor nunca mais vá. Então isso se chama entronização do Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma proposta que esse padre deu a vida por ela. Quando ele morreu, muitos de nós nem havíamos nascido, porque ele morreu em 1960, ele já tinha andado a Europa inteira, a África e a Ásia, e vocês terão oportunidade de ler, porque esse livro tem lá embaixo na lojinha. E essa é só a historinha que eu contei, porque tem outras histórias do que esse. Até enquanto ele estava vivo, ele já tinha contado mais de 500 milhões de famílias fazendo a entronização. Fazer a entronização significa, sim, colocar a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de sua casa. Seja a imagem, seja uma gravura do Sagrado Coração de Jesus. Aonde Ele é o convidado de honra, porque eu escutei Moninha dizendo, quando a gente assumir que Jesus é o Senhor, e assumi-lo como Senhor da nossa vida, colocá-lo no local de centro da casa, e a família ali se reunir para as alegrias e as tristezas divididas com Deus vivo. Para que as famílias possam ser inoculadas na raiz delas, Jesus, para que todos os brotos que gerarem ali, os filhos, as crianças, sejam Jesus. Essa é uma proposta maravilhosa, da gente poder ter dentro da nossa casa, essa intimidade que Lázaro e Marta tiveram com Jesus, essa intimidade de conversar tudo com Jesus, de falar absolutamente tudo, entender que nós dependemos dele o tempo inteiro, que esse coração maravilhoso que se derrama por nós é de verdade, não é uma ilusão. E é maravilhoso, porque todas as vezes que o Espírito nos move para alguma coisa nova,
Porque vocês guardem uma coisa que eu vou repetir, que eu já disse isso. Não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos achar que estamos bem. Há sempre um convite a um passo a mais. Há sempre um convite de uma entrega maior. Há sempre um convite de um relacionamento melhor. Porque nós somos chamados e convocados para a vida por causa do nascimento. Mas nós só conseguimos ser presença diante de Deus e fazer Deus ser presente diante de nós. Essa presença precisa de um consentimento. Então, eu só dou um passo a mais se eu vou fazer esse consentimento. Nós somos sempre convidados a um passo a mais, um mergulho a mais, a assumir um pouco mais, a caminhar melhor. O que eu estou falando com vocês hoje, isso é precioso, de colocar ali a família, reunir diante dele, para rezar as alegrias e as tristezas, chorar e colocar diante dele com a naturalidade, com a simplicidade da linguagem de Lázaro com ele. Falar: Jesus, nós temos que te contar um segredo dessa família. Jesus já sabia, é claro que ele já sabia, mas ele esperou que fosse confiado a ele o segredo, para que ele pudesse agir. E assim, quantas vezes nas nossas casas, a gente ainda recebe Jesus só na sala, a gente maqueia, mas não conta para Jesus onde é que está o sofrimento, o quanto a gente está precisando de dividir com ele tudo. Chegar perto dele toda noite e falar: você ficou sabendo? Fulano perdeu o emprego. Ficou sabendo? Fulano quer casar. Ficou sabendo? Aconteceu isso. Contar, é uma pessoa que mora na sua casa. Deus quer participar da nossa vida. Se entendêssemos o amor que Deus derrama por nós. E ele promete que as casas, ele prometeu isso para Santa Margarida, para quem ele revelou esse coração dele, a história dessa santa com ele é maravilhosa. E ele fala que ele prometia 4 coisas: de tocar os corações mais difíceis da casa, que ele colocaria paz nas famílias, que ele abençoaria todos os empreendimentos da família. Então é preciso chamar e convocar o Senhor para que esteja conosco, para que verdadeiramente ele caminhe conosco. Muitas vezes eu acho que a presença, nem mesmo que seja na imagem, vai nos dando uma consciência de que aquela família tem uma pertença, e que todas as nossas tristezas, as nossas alegrias são divididas, e que por mais difícil que seja que eu esteja vivendo, eu não estou só, mas ele caminha conosco, ele está vendo, ele está ouvindo, e é ele que transforma todas as coisas. O dia que entendermos o amor que Deus tem, tanto que o coração dele se abre, rasga e derrama tudo por cada um de nós, o tanto que Deus quer fazer com que a nossa vida mude de cor, mude de gosto, mude de cheiro, para que a gente possa viver uma vida realmente para ser feliz. O quanto e somente ele pode nos alimentar a cada dia, somente ele pode nos restaurar a cada dia, somente ele. E essa semana, quando eu estava indo para uma aula no sábado e recebi o Jornal da Pampulha, se alguém recebeu, a manchete era: e que haja carneirinhos para contar com tanta insônia. Falei com Jesus: sabe por que tanta insônia? Não conhecem o segredo de poder entregar o Espírito na hora de rezar? E a hora que você termina de rezar, você fala com ele: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Descansem em Deus. Mas para que a gente possa ter uma caminhada, tem um alicerce, tem uma base. Qual é? Confiança. Eu preciso confiar. Em quem eu estou entregando o meu Espírito na hora de dormir? A quem eu estou entregando uma situação na minha vida? Para quem eu estou contando determinado problema na minha vida? Isso se chama confiança. Mas essa confiança só vai ser sedimentada a partir do momento que eu conviver com o Senhor. Se eu não convivo com alguém, como é que eu vou conhecê-lo para confiar, para amar? Como eu gostaria que vocês experimentassem isso, de poder fazer, e se alguém se interessar em fazer essa entronização, em permitir, fazer uma companhia a Jesus, permitir amar e ser amado por Ele. Esse livro vai explicar absolutamente tudo. Esse livro, Jesus, Rei de Amor, tem lá na lojinha, vocês vão poder comprar e ver como é que vocês vão recebê-lo, da mesma forma como Lázaro recebeu com festa. Reunir os amigos para receber Jesus, colocar as flores, as velas e rezar. E aquele lugar é o local dele todos os dias, é onde vocês vão passar a estar exatamente diante do Senhor. E às vezes a gente precisa de fazer isso. É preciso colocar aquele que é verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Muitos de nós entram nas nossas casas e não sabemos a quem pertencemos. Filó, mas isso não vai combinar com a decoração da casa? Vai ficar brega.
É uma opção. Não há nada que a decoradora não resolva. Se Jesus põe sua vida mais brega, repense. Não é? Então, tudo é uma proposta que a gente pode pensar, não é? No que é isso que está querendo ser dito, né? A proposta que eu trago hoje é para que o Senhor passe a fazer parte verdadeiramente da sua casa, que verdadeiramente a família possa começar a ser restaurada, reestruturada, porque as famílias estão doentes, profundamente doentes. Não há, como é difícil hoje encontrar uma família que psiquiatricamente encontra-se saudável. Só há um verdadeiro terapeuta que chega aonde ninguém chega. Seu nome é Jesus. Somente Ele pode entrar na raiz de tanta dor, de tantas ausências, de tanto sofrimento que às vezes a gente não tem consciência da dimensão dele e que está trazendo repercussões que são difíceis e que estão trazendo coisas difíceis de se viver. Isso tem sido um assunto tão sério que o congresso esse ano, agora no Rio, em agosto, de psiquiatria infantil, para discutir problemas de comportamento na infância. Isso é porque vocês imaginam a quantidade que tem para a gente poder discutir distúrbios de comportamento, porque é o que hoje, o maior número nós temos. As doenças infecciosas têm acabado e os distúrbios, a doença agora desse século é a doença neuronal. Mas a gente sabe que tem uma raiz. Precisa de famílias equilibradas para se gerar equilíbrio. Então, eu digo para vocês que, se vocês optarem por viverem isso, isso será algo que vocês serão confortados, muito mais do que tem sido, levantados, poderão viver experiências que depois vocês poderão passar para frente. Mas isso é uma proposta, somente um convite, uma proposta. Esse livro vai detalhar para vocês o que é poder estar diante do Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria que todas as famílias pudessem fazer essa entronização. A entronização é isso, é conversar com Jesus olho no olho e falar, está vendo essa situação? É isso que está precisando da nossa família. Dividir com Ele as coisas, e quem tem solução é somente o Senhor, somente Ele. Não existe ninguém no mundo, ninguém. Se você estiver, às vezes, abatido, teve um término, uma ruptura, qualquer coisa, e falar, ninguém me ama, não, existe alguém que te ama sem igual. Sem igual. E aprenda a conversar com Ele, mesmo que você não faça entronização, mesmo que você não ache que isso não caiba na sua casa ou na sua vida, aprenda a conversar com o Senhor, como Lázaro teve a liberdade de colocar com tanta franqueza a situação da casa dele. E ter exatamente a solução, porque o Senhor vê e Ele age. Ele prometeu, Ele cumpre. E a outra coisa que a gente não pode encerrar o mês de junho sem falar, que é um mês também dedicado ao sacerdote. O sacerdote é um presente que Deus nos deu. Deus Pai fala no livro O Diálogo de Catarina de Siena que os sacerdotes foram escolhidos, consagrados e pertencem a Ele. Que os sacerdotes Ele colocou como os anjos para nos conduzir de volta para casa, porque são eles que vão nos dar o caminho. São eles que vão nos conduzir. E aos sacerdotes, eles, do ponto de vista humano, não há dignidade maior do que ser sacerdote. É mais do que ser anjo. É acima dos anjos, o sacerdote. Que a função da comunidade é cuidar e zelar pelo sacerdote. É a nossa missão. Se o sacerdote cai, a responsabilidade é da comunidade que não rezou por ele, segundo palavras de Deus Pai. E ele disse, a esses homens, que são os meus cristos, eu entreguei a eles o poder de mexer, de tocar no sangue do meu filho. Então, quando ele diz, não toqueis nos meus cristos, está na Bíblia. Isso quer dizer que toda ofensa que fizermos, tudo que falarmos de um sacerdote, qualquer ofensa, ela é feita diretamente a Deus Pai e a Jesus. Tamanha gravidade do que é mexer com o sacerdote. Sacerdote é sagrado. E Deus Pai fala, vocês enumeram os defeitos e os problemas dos sacerdotes
como se escondessem atrás de uma capa falando dos próprios pecados. Se vocês acham que esconde os seus próprios pecados, quando na verdade, diante de mim, nada está escondido. Eu sei e vejo todas as coisas. Mas eu mesmo punirei os meus sacerdotes. Eu mesmo os corrigirei. Vocês não. Se você acha que o sacerdote não está no bom caminho, Deus Pai fala, vocês têm duas coisas para fazer por eles. É o seu amor e a sua oração que irá mudar a vida dele. Não fale, não blasfeme, não persiga, não faça nada de errado contra o sacerdote, porque é a mim mesmo que está sendo dirigido. Então, e ele diz, se vocês derem para o sacerdote o que vocês quiserem, fazendas, casas, qualquer benefício material, dinheiro, o que vocês quiserem dar para um sacerdote, nada tem comparação com o que ele te dá. Não há moeda de troca, porque você pode dar tudo material e o sacerdote te dá Jesus vivo. Se o sacerdote acabar, não teremos Jesus vivo. A única pessoa que é capaz de nos dar Jesus vivo é o sacerdote. E mais ninguém. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. E ele falou, além disso, vocês se beneficiam com outras coisas da vida do sacerdote, porque a oração que o sacerdote faz por você e as bênçãos e outras coisas que eles fazem, vocês beneficiam muito mais que fosse você ao rezar, porque eu cuidei, eu dei a ele algo de diferente. Então aqui nós somos pessoas de várias paróquias, e o quanto nós precisamos de aprender a cuidar daqueles que Deus nos deu, do sacerdote que faz a nossa vida melhor, que traduz para nós a palavra de Deus, que nos dá o alimento da palavra e nos dá o alimento da Eucaristia. Ele nos dá o alimento. Nenhuma outra pessoa pode nos alimentar. Dessa forma, é como diz Deus Pai, eu dei a vocês um presente que vocês não têm dimensão, que é o corpo e o sangue do meu filho, para que ele seja o sustento do seu caminho, enquanto você está aqui como passante. Você está aqui a caminho de volta para casa. Quem te sustenta é o meu próprio filho. E a única pessoa capaz de te dar isso é o sacerdote. E mais ninguém. Mais ninguém. Então, o quanto nós devemos, graças ao Pai, por nos ter concedido outros Cristos. Assim ele diz. Não toqueis os meus Cristos, ele fala, pelo menos por obediência, não perturbe a vida de um sacerdote. Não faça sofrimento a um sacerdote. Se você não tiver nada de bom para falar, existe algo que a gente precisa aprender, que chama ser sorvedouro do mal. Escutou uma fofoca? Escutou alguma coisa de ruim? Que morra em você. Não passe para frente. Para que passar para frente? Nós temos que dar conta de toda a palavra dita. Imaginou? Que loucura vai ser isso? Então escutou, cala a boca, guarda, reza a Ave Maria, reza um Pai Nosso, faz alguma coisa de útil. Mas não passa para frente. Mas a gente vai coçando, enquanto não conta para os outros, não dá conta. Não damos conta de nos segurar. É porque ainda, eu falo com Jesus, Jesus é muito barro e pouco espírito. O objetivo é muito espírito e pouco barro, meu amigo. Então é muito trabalho para Deus em nós. Então, à medida que a gente vai recebendo a Eucaristia, à medida que a gente vai lendo a palavra, é que a gente vai aprendendo a ser trabalhado. O nosso grande terapeuta poderá nos curar de tantas coisas. Mas imagina, longe dele, como poderemos fazer isso? Não poderemos. Então, esse mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês de junho, é um mês especial. É o mês onde Jesus revelou esse coração dele a Santa Margarida e disse, ninguém te ama mais do que eu. Jesus não atravessou o universo, gente, para vir nos contar bobagem. Ele não veio atravessar para simplesmente falar conosco essas coisas se isso não fosse real. Então ele veio dar o coração e disse que ele precisava de ser consolado, porque ele ama e não é amado. Ele ama e é desprezado. E o quanto ele gostaria de receber o nosso amor. Então, que a gente pensasse sobre isso. O quanto que verdadeiramente eu tenho caminhado na minha vida espiritual. O quanto que eu tenho desejado de verdade pertencer somente a Deus. Ou o quanto eu tenho feito de Deus somente aquele, o gênio da lâmpada para resolver os meus problemas.
O quanto que Deus ainda caminha comigo na lateralidade da minha vida, ou se Deus realmente assumiu como centro da minha vida. Há uma diferença brutal nisso. Se eu me levanto realmente para Ele, ou se eu uso dele no decorrer do meu dia. A seriedade disso. Hoje os residentes pediram para conversar sobre morte. Eu falei, vamos discutir morte? Vamos conversar um pouco. Eu falava com eles, discutir morte significa discutir vida. Nós temos que repensar o que te conduz, qual é a sua vida. Qual é o papel? Deus tem ou não tem um papel na sua vida? Quem te norteia? E quando eu convido vocês a essa entronização, colocar Deus no centro, é assumir a sua fé. É não ter vergonha de assumir quem realmente governa a sua vida. A quem você realmente pertence. Qual é a sua pertença? Então precisa a gente pensar, se a gente confia naquele que realmente nos ama, e que mesmo que a gente passe momentos dificílimos, de dor, de sofrimento, de perda, não estamos só. E que a vida tem uma proposta muito maior, conforme Ele disse. Conforme Ele disse a Marta naquelas conversas, Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê de verdade nisso? Então é preciso que a gente pare e pense exatamente como eu tenho conduzido a minha fé. Como que eu tenho levado, com que seriedade? Será que realmente eu tenho me preparado para o encontro com o Senhor? Ou será que eu acho que isso é fantasia? Será que de verdade eu penso que a cada dia que eu vivo, eu estou me preparando, porque vai faltando menos um, para o momento que eu vou abrir os meus olhos e olhar para Ele? Tem gente que fala assim, Filó, eu nem quero pensar nisso. Mas isso faz parte da nossa vida. Porque pensar que nós somos só de passagem, vai fazer a gente ser melhor. Vai fazer a gente repensar de verdadeiramente qual é o papel da minha fé. Como que eu tenho usado a minha fé? Para quê? Qual é a vantagem de acreditar em Jesus? Porque às vezes a gente acha que tem alguma vantagem de acreditar em Jesus. Qual é a vantagem? Às vezes a vantagem, você vai conseguir alguma coisa na política, social, as pessoas vão achar que eu sou melhor, mais bacana, porque creio. Não, de verdade, quem é Jesus para você? De verdade, o que significa ser amado por Ele? O que de verdade significa para você ter uma pertença a Deus? Pode falar, não significa nada, Filó. Na dúvida, né, a gente fala que crê, porque vai que é de verdade tudo isso. Eu falo com ele, viu? Estava lá. Estou bem na fita. Mas não em preocupar em fazer um trabalho de se conhecer, de entender que mistério eu sou, que mistério é esse que Deus nos convida, nos chama à vida e fala, eu te quero eternamente comigo. Te levar para uma vida que é eterna. Que os problemas que passamos por aqui vão só nos revelar em onde que nós ainda estamos. Porque a gente sofre com algumas coisas que você fala, misericórdia, olha onde eu estou preso até agora. Como é que eu não caminhei nem 1 milímetro? E Deus Pai fala para Catarina, Catarina, todo o progresso que vocês tiverem que fazer, aprendendo a amar, vocês só farão aí, quando chegar aqui, nenhum passo a mais. Nenhum passo a mais. Então, a missão de vocês é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e aos próximos. Porque toda virtude ou todo mal que eu tiver que fazer, eu faço ao próximo, eu não faço a Deus. Mas Deus Pai fala que todas as ofensas que é feito na pessoa do sacerdote que chega nele, mas ele é como uma pedra que bate nele e volta. Então nós temos que ter muito cuidado, porque não é brinquedo, né? Deus é bom, misericórdia, mas é justo. Então vamos começar a pensar de verdade. Nós temos que sair da nossa fé imatura, da nossa fé da infância e viver daquilo que nos ensinaram sobre Deus, nos ensinaram sobre Jesus. Mas eu te pergunto, o que você tem de verdade para falar dele? Qual é a sua história de fé? Como é que você conduz a sua vida na hora que a vida parece que vai te faltar? Na hora que acontece alguma coisa e que eu fico observando como é que a gente reage igual menino quando alguma coisa não sai como você gostaria, e a gente vê como é que a fé nossa é completamente imatura e fala, mas eu rezei, escuto isso o dia inteiro, mas eu pedi, mas eu falei com ele. Sim, mas não é ele que está aqui para fazer a nossa vontade, nós é que estamos aqui para fazer a vontade do Pai, e entender o mistério que somos convidados a viver na alegria, porque existe algo maravilhoso para cada um de nós. Não existe, eu afirmo para vocês, alguém que cuide mais de cada um de nós do que o Senhor. Nosso ser precisa de Deus o dia inteiro. Nós precisamos de Deus o dia inteiro. E sabemos que existe alguém que te ama sem medida
e sem reservas, e sem senão, sem mais, nem embora, todavia. Ele fala, eu só te amo se... Não, ele te ama apesar de, para nos fazer igual ele sonhou. Então, hoje para encerrar esse mês, é para a gente pensar como nós temos levado a nossa fé de verdade, como eu tenho assumido diante das pessoas. Eu digo para vocês, porque falar de Deus numa discussão dentro da ciência é uma coisa complicada. E quando elas me apertam demais, elas acabam escutando o que elas querem, o que elas não querem, né? E tomam um susto, e choram, etc. Mas é para poder pensar, né? Para a gente poder avaliar se hoje for meu último dia, se hoje é o meu último encontro com vocês, como eu estou para chegar diante de Deus? Como é que eu estou preparado, se Ele me chamar aqui agora? Né? Outro dia a gente estava brincando. Se Jesus fizesse o lava-jato da religião, da igreja, onde é que o nosso nome ia estar? Não é para pensar? Se fizesse o lava-jato aqui agora, a gente já está aqui lado mesmo. Você pôs a mãozinha até no rosto, né? Pois é, assim mesmo. Imagina de que lado estaríamos. Como é que nós estamos usando disso? Com que consciência? Eu falo, eu creio em Deus Pai. Eu creio em Jesus que me redimiu, que aquele sangue na cruz era o meu sangue que era para ter jorrado, era a cruz que eu tinha que ter carregado, e Ele fez tudo isso por mim. Pegou as gerações passadas, as futuras, as presentes, as futuras, e salvou todos para uma eternidade. Isso não é uma brincadeira. Como é que eu tenho respondido a esse gesto de amor de Deus? Qual tem sido a sua resposta diante de um coração que se derramou por você? Pode ser absolutamente indiferente, sim, é uma opção. Como? Pensem, como que você hoje responde a Deus pelo amor que Ele derrama o dia inteiro por você? Fala, Filomena, eu continuo chamando Ele só para o meu aperto, porque o resto eu continuo, igual a música que a Paty estava cantando, insistindo em que a minha vontade seja realizada, em nunca pensar o que o Senhor deseja da minha vida, por que eu fui criada, qual é o propósito para que eu possa cumprir antes de estar numa cama, antes do Senhor me chamar e falar, espera só mais um pouquinho que eu tenho que acabar de fazer um negócio. Eu falei, não dá mais tempo. É assim, como eu tenho respondido a esse amor sem limite. Esse mês é o mês do amor do Senhor, declarado. Quem puder, leia a vida de Santa Margarida com o Senhor, como é que Ele se revela. Leiam, para poder ver o quanto Ele se derrama por todos nós. E o quanto que Ele bate nas nossas portas, desejando morar. Vamos pedir a Ele a graça, que as nossas famílias sejam de novo uma Betânia, uma casa onde Ele possa não vir somente para tomar uma refeição, mas que Jesus possa verdadeiramente habitar. Mas eu te digo que Ele só vai habitar se for convidado, se for desejado. Se abrirmos a porta e falar, entra Senhor, toma posse e conta dessa casa, que ela te pertence. Porque se Ele não for convidado, Ele jamais vai arrombar a porta. Ele jamais vai te obrigar. Porque se tem uma coisa que Deus nos deu, chama liberdade. Ele jamais vai exigir, e amor não se obriga. Eu não posso obrigar alguém a me amar, não é? O amor é uma resposta natural ao ser amado. A gente responde com amor. Você fala, eu te amo, então eu vou trabalhar esse amor, se eu nunca pensei sobre isso. Mas esse é o recado que eu queria trazer. Esse coração de Jesus, Ele se derrama por nós, todos os dias, toda hora, todo minuto. Que vocês nunca duvidem desse amor. Nunca duvidem. Se tem algo que você pode contar na sua vida como garantia, é que Deus te ama. E te ama de uma forma incondicional. E que por isso Ele foi capaz de todas as loucuras, inclusive a loucura da cruz. E que Ele continua velando pela sua felicidade. Porque a única coisa que o Senhor quer é te ver feliz. Guardem isso. Se vocês saírem daqui com isso no coração, que você é amado incondicionalmente, e que o único desejo do Senhor é o seu bem e a sua felicidade, eu já saio daqui me dado por realizada. E que vocês somente rezem pelos sacerdotes, rezem muito, porque precisamos demais deles, e que Deus possa suscitar no coração de tantas famílias sacerdotes santos,
que nos conduzam a cada dia mais para perto de Deus. Vamos terminar rezando a Ave Maria pelos nossos sacerdotes daqui. Nós temos 3 sacerdotes aqui. Então vamos rezar por eles. Essa igreja de Belvedere é sempre uma igreja tão diferenciada. Deus tem um capricho, sempre sacerdotes tão exemplares, né? Que trazem tanta coisa para nós, que cuidam tanto. Uma igreja que trabalha, que é quase que aberta 24 horas. Quanta coisa acontece nesse lugar. Vamos rezar por eles. Vamos rezar a Ave Maria pelos 3, pelo Padre Alexandre, pelo Padre Luiz Henrique, pelo Padre Leonardo, para que Deus, na infinita misericórdia dele, derrame na vida deles as graças espirituais que só o Senhor sabe que eles precisam, para que eles possam continuar nessa brilhante missão. Que Deus Pai fala que não há palavras na nossa língua capazes de expressar o que Ele tem reservado, guardado para os sacerdotes. E eu brinco com o Padre Alexandre, eu nunca mais vou te ver depois da morte, né? Porque você vai ficar num lugar tão excepcional que a ralé não chega. Mas boa noite, gente. Nós estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Rosário, mês das vocações. E é por essa vocação que eu quero conversar hoje. Às vezes, a nossa caminhada espiritual é uma coisa que dificilmente a gente pensa, não é? Dificilmente. Dificilmente a gente para pensar na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã. Porque o mais grave que pode acontecer conosco é dar a nossa vida cristã como uma coisa que já tem, como faz parte daquela rotina, sem parar de verdade pensar: o que é essa opção que eu fiz na minha vida de ser cristã? Dificilmente a gente reage como um ateu que te pergunta assim, para um cristão: tem pensado em Deus? Aí o cristão toma um susto, fala: e você? Fala: eu não consigo não pensar a não ser nisso. E a gente descobre que a gente não pensa nele. A gente descobre se a gente tem vida espiritual interior. A gente tem que fazer uma pergunta para a gente: onde estão os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus afetos? Em que eu penso o dia inteiro? Onde estão as minhas grandes buscas, meus grandes objetivos? O que eu estou buscando? Porque não está escrito na palavra de Deus que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Aí a gente quer morrer de vergonha quando faz uma pergunta dessa, né? O que eu pensei hoje o dia inteiro? Nossa Senhora, qualquer outra coisa, menos em Deus. Então a gente vai vendo como é que é essa vida cristã. Porque às vezes a gente vive como um ser sem desejo. Nós temos um representante disso num dos livros da Bíblia. Vocês sabem quem é? Quem é o ser sem desejo da Bíblia? Alguém sabe? Todo mundo já leu esse livro dele. Um livro que é da Bíblia. Qual é? Quem representa nós? Quem representa? Quer ver uma outra pergunta? Você já fugiu de Deus? Já fugiu? Ele falou uma coisa, você deu de surda. Falou: não é comigo não, esse assunto não me pertence. Quem é esse na Bíblia? Tem um livro inteiro dele. Como é que chama? Eu vou pôr você a fazer para casa, né? Jonas. Jonas é o homem sem desejo, é o ser sem desejo. Já conhece Deus, assim mais ou menos, né? Aí Deus fala: ô Jonas, levanta, vai a Nínive. Ele fala: sim senhor. Aí pega o navio para Tarsis. Achou que estava enganando Deus. Olha a ilusão. Entrou na fila, entrou no navio, falou: agora está enganando ele. Olha quem que ele achava que estava enganando, Deus. Aí entra no navio, fica lá no porão escondido, vai dormir.
Uma tempestade pega o povo no meio do caminho. Aí chega o capitão e acorda ele. Fala: oi, quem é você, meu filho? Quem é você? Olha que interessante. Quem é você? Acorda. Não é possível que nenhuma tempestade te acorda. Vocês sabem qual é a tradução de Jonas? Jonas, a tradução do nome Jonas é pomba. E muitas vezes o que Jonas fez é o que a gente faz, cortou as asas. Porque a gente não pensa na nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual ela fica escondida debaixo de um tapete. A gente não pensa nisso não. De verdade a gente pensa na nossa caminhada, de como é que eu estou caminhando espiritualmente. Não, a gente não pensa de jeito nenhum. Só quando vocês vêm aqui terça-feira que eu chamo vocês, né? Fora isso passa, aí eu saio, quando você sai na porta lá, aí então já mudou o assunto, já ligou uma música bacana e tá, esqueceu tudo. E se sacudiu muito a cabeça nas curvas, que não lembra nem onde é que teve. É assim, porque não dá raiz. Por que a nossa vida espiritual é assim? Porque precisa que a gente tenha uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa tomar, na verdade, uma coisa que se chama decisão. Tem que ter um querer e eu tenho que decidir. Então o que nos falta é decisão. A gente fica sempre parado, quem sabe, uma hora eu faço isso. Aí quando eles pegam Jonas e falam com ele: quem é você? Qual que é a resposta de Jonas? Vocês não devem ter lido o livro. Ele fala: eu sou um hebreu. Qual que é a tradução de hebreu? Ele tinha total consciência de que ele era. Eu sou um ser de passagem. Eu sou um passante. Isso é a nossa consciência. Quem é você? Eu sou um ser de passagem. Eu estou aqui de passagem. Mas a gente vive como se aqui fosse eterno, não tivesse consciência nenhuma da nossa caminhada espiritual. É nenhuma. Aí a vida, quando nos pega e nos aperta, aí nós estamos destruídos. Por quê? Porque não nos preparamos para nada. Nós somos ser de passagem. Ele fala: eu sou um hebreu. Ele sabia o que ele era, mas sem desejo. Sem desejo nenhum. E assim às vezes a nossa vida espiritual, a gente vive a nossa vida espiritual assim mesmo. A gente trabalha, tem milhões de planos, que bom, milhões de sonhos, de desejos, que Deus não entra. Se eu estiver enganado, pode levantar que nós vamos bater uma prosa. E eu ia adorar se vocês levantassem e falassem: não é isso, Filó, eu ia adorar. Mas Deus não faz parte do projeto. De tudo que eu vou estudar, de tudo que eu vou trabalhar, Deus não entra. E aí, qual é a vocação de todos nós que somos batizados? Qual é a vocação do cristão? Independente se você escolheu para exercer na sua vida, ser padre, ser uma freira enclausurada, descalça, que ninguém vê. Você decidiu que você vai ser médica como eu, advogado, dentista, empresário. Eu vou ser professora, eu quero ser um alto empresário, como diz uma cliente minha, pequenininha, fala assim: Filó, eu não sei, mas eu sei que eu vou ser uma alta executiva, famosíssima. Que bom, aos 5 anos a gente pensar nisso, né? É ótimo. Então, é assim que a gente vai ver mesmo. Eu quero ser mãe somente, eu quero ser dona de casa, não, eu quero fazer bolo para fora, não quero ser uma brilhante cozinheira, seja o que for. Qual é a primeira vocação que todos nós somos chamados, que está em Levítico 11, versículo 45, é apertar demais, né? Não, agora apertei feio. Ser santo. Essa é a vocação do cristão. Essa é a primeira vocação, que não está escrita para ninguém, isso não está reservado para alguém especial. Não está. Essa vocação é de cada um de nós que somos cristãos e que nós escondemos ela. Está escrito aqui, ó. Jesus diz, Deus Pai diz assim, ó: é para que vocês sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. E já fala: filho, você está ficando louca, minha filha. Isso é fanatismo, desequilíbrio, qualquer coisa. Não é. Essa é a primeira vocação nossa. E essa oportunidade da santidade nos é oferecida todos os dias. E nós podemos negá-la todos os dias. Sabe qual deveria ser a maior tristeza da nossa vida? Não sermos santos. Às vezes eu tinha vontade de gritar no ouvido assim uns dos outros: acorda, cristão,
para a sua dignidade. Somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Como diz São Pedro, raça santa, sacerdócio, todos sacerdotes reais, raça santa, filhos do Altíssimo. Perdemos essa noção no mundo, perdemos. E na verdade Deus nos convida, né? Independente daquilo que você faz, independente de onde você está. O que é a santidade? É viver aquilo que te é dado viver, com amor. Qual é o bom odor de Cristo? Qual que é o cheiro que o mundo vai reconhecer Jesus? O amor. Esse é o cheiro. Aonde a gente vive exatamente a sua função de cada dia, na humildade, quer dizer, na consciência que tudo eu faço por causa dele e com ele, porque sem ele, nada, nada. E que eu tenho uma perfeita aceitação da vontade dele na minha vida. Por quê? Por que eu posso aceitar a vontade de Deus de olhos fechados? Por causa do amor dele. Porque ele nos ama de uma forma alucinada, incondicional. E isso tem que estar gravado no coração de vocês, como tudo tem que estar gravado. Isso tem que estar um selo na vida de vocês. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele só tem o melhor. Essa é a confiança da criança. Por isso que a gente tem que pedir a Deus a confiança, a infância espiritual. Porque a criança, ela confia. Ela não tem dúvida. A criança não tem dúvida que um pai e uma mãe só vai fazer o bem? Vai fazer o melhor? Claro, nunca tem, nem passa na cabeça dele que pode acontecer alguma coisa ao contrário. E assim somos nós. Nós temos que ter confiança absoluta no amor, porque Deus não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para você, um pedacinho para você, não. Guardem isso, é uma coisa, é tanto mistério, né, nessa relação de Deus conosco, porque é como se cada um fosse o filho único dele. E todo o amor que Deus tem é só para você. Já imaginou o dia que a gente for convencido disso? Nós vamos ficar insuportável. Insuportável. Eu tenho um pai que ninguém dá conta dele. O meu pai do céu. Ele me ama. Então, mas não aconteceu isso na sua vida? Eu falo, Deus seja louvado, é meu pai. Tenho certeza que ele deve ter peneirado e aconteceu só isso. Porque se fosse sem a ajuda dele, a coisa estava pior. Sabe aquela confiança incondicional? Por causa do amor. E é tão interessante que a gente fica achando que a gente tem que ter uma coisa grandiosa. Mas eu não dou conta de ser santo. Ninguém dá conta. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus assentou, ele falou assim, olhando para o povo: felizes vós, os pobres. Felizes vós, os puros. Felizes vós, que buscam justiça. Felizes os... Porque na verdade, qual é a matéria que Deus trabalha? A minha santificação e a sua santificação. A minha miséria, a minha fragilidade. É ali que Ele trabalha. É onde eu não sou nada, é que Deus faz. Compreendem? Porque se a gente estiver cheio, Deus não tem espaço. Eu tenho que estar vazio. É aí que Deus trabalha. Mas eu só tenho um tanto de nada, Ele sabe disso. É aí que Ele pega e fala: é aí, minha filha, que eu vou te transformar. Então, se vocês observarem, quando o povo pede para Jesus um milagre, um sinal, o que Jesus responde? Ele fala assim: o único sinal que vos será dado é o sinal de Jonas. Vocês estão agora melhorando. É o sinal de Jonas, que é o sinal. O que aconteceu com o Jonas? Ele foi transformado num ser sem desejo, num ser que achava que a salvação era só para ele, para poder entender que Deus quer a salvação de todos, que Deus quer uma relação íntima com todos, que Deus quer que cada um de nós, aonde a gente esteja, a gente revele uma presença de um Deus vivo, porque Deus é vivo. Nós não podemos entender ou achar, viver sem esse ser de desejo, esse ser morto, né? A sídia da alma, né? Essa coisa, essa tristeza, esse trem assim. O que você tem? Nada. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Que pouco não quer nada, não gosta de nada, não quer, tanto faz nada. Presta atenção.
né? O povo de Deus tem que ser um povo, né, que tem desejo, né? Tem desejo. Aí uma vez teve uma conversa de um santo com um jovem, e que ele disse assim para ele: a gente é chamado, falou com ele, a nossa vocação é ser santo. Ele disse: mas isso não é para mim não, porque eu sou muito ambicioso. Ele falou: mas aqui é sentado na sua frente está alguém que é mais ambicioso que você, e que talvez você não tenha dimensão. Porque eu ambiciono 3 coisas no mundo. A primeira, eu quero ver e me encontrar e estar com Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Segundo, eu quero o paraíso, que é onde Ele mora, que é a alegria dele. E terceiro, eu quero a vida eterna. Só isso que eu quero. Então, o que adianta o homem resolver todos os problemas da vida dele e lutar e buscar por tantas coisas, se ele perde a única coisa que nos é necessária, que é Deus? Hoje não é o evangelho de Marta e Maria? Marta, você preocupa com muita coisa, Marta, mas somente uma coisa vos é necessária, e a única coisa que nos é necessária é Deus. E o mundo te enrola para achar que você tem um monte de necessidade, que é mentira, mas nos enrola. A gente passa a ter cada necessidade, uma coisa louca. É só lançar uma liquidação que você fala: como que eu vivi sem isso até hoje? Passava sem isso facilmente. Solta uma liquidação, pô, faz fila, e as mulheres se matam, né? É uma coisa louca. Como é que vivia sem aquilo que não sabia que existia? E a gente desconhece o que nos é necessário, que é Deus. Mas para que eu possa viver essa relação com Deus, é tão interessante, né, que a gente precisa ser de desejo. Se Deus, eu estou falando com vocês, é um Deus vivo, eu não posso ficar achando que Deus é uma ideia do passado, que Jesus é uma história que foi contada. Não, isso é uma história hoje, agora. A Bíblia é a coisa mais atual que nós temos. Procura qualquer problema que você tem, está aqui a resposta. Problema que a gente não lê de jeito nenhum, né? Todo dia eu faço uma perguntinha para vocês, né? Para ver se vocês estão lendo a palavra de Deus. Então, como a gente não se ocupa, a gente fica achando que Deus é uma coisa do passado, e que nós estamos soltos e perdidos aqui mesmo, e que essa palavra de Deus não tem mais força em nós. E a gente observa que no mundo tem 2 grupos. Um que está escrito que já conhece o Senhor, que já conhece que somos nós. E para nós a força da palavra, a palavra de Deus tem uma força, apesar de muitas vezes a gente ainda não vivê-la. E a principal coisa que deveria nos conduzir é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Amar a Deus. A gente ama tudo nesse mundo, Deus fica mais ou menos reservado, por necessidade. E Ele deveria ser o meu primeiro amor. Então é isso, né? Começar amando a Deus acima de todas as coisas, e em tudo querer agradá-lo, em tudo estar atento para o que Ele quer, em tudo procurar fazer a vontade dEle, em tudo ser o filho que Ele sonhou que a gente fosse. Isso Ele precisa de cada um de nós. Nós temos que dar esse testemunho cristão no mundo, porque o outro grupo que existe no mundo é aquele que busca por uma coisa que faz falta, mas não sabe o que é. Que a pessoa que engraçada na minha vida, me faz falta uma coisa, mas eu não sei o que é. Compra, gasta, viaja o mundo de ponta a ponta, vai e volta, mas tem uma coisa, é um buraco em mim que faz falta, e não sabe que procura por Deus. Para esse grupo está escrito na palavra de Deus assim: buscai e achareis, batei a porta se abrirá. Não é assim? Está tudo escrito, né? A gente que não entende, mas é lindo. Então essa nossa caminhada espiritual, ela é uma decisão diária. Nós temos que decidir que a santidade foi proposta para cada um de nós, e decidir qual é a proposta da minha vida: ser santo. Porque é isso, Filó? Mas se eu não posso excluir da minha vida de santidade, da procura por essa caminhada espiritual, a cruz. Não tem jeito. Por quê? Porque na cruz está a morte do pecado. E o maior inimigo da santidade é o pecado. Então nós temos que viver uma luta imensa conosco. Está escrito que o reino de Deus não vai ser sempre uma luta à força. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de
nós. Não é assim? Jesus falou: não fique achando, o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para vermos a Deus, a gente precisa morrer. Ninguém viu a Deus, a não ser Jesus, não é? Foi quem viu a Deus. Mas para que eu possa começar a trabalhar a santidade, para que eu siga Jesus, o que eu preciso fazer? Nós já falamos disso aqui mais tempo. Eu preciso morrer para mim mesmo, não é assim? Eu preciso vou me despindo, né? Eu vou despojando de mim, para que Deus seja tudo em mim. Então isso é um trabalho. Então é por isso que o reino de Deus é uma luta, é uma força, porque é uma luta interna. Quando a gente fala assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quem são eles? E o que eu sinto? Os nossos maiores inimigos são os internos. É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que está no meu coração. Então são contra eles que eu tenho que lutar. É a dispersão que eu vivo. Acordo de manhã, começo a rezar, a cabeça já está longe. É uma luta. Qual que é a grande dificuldade nossa na vida? O permanecer em Deus. Tudo nos seduz. Eu falo com Jesus assim: você espera um pouquinho que eu vou ali. Muda o caminho. Por não dar certo, ele volta para ele meio com aquela carinha assim: voltei. Ele recebe, tadinho, né? Que é uma bondade em pessoa. A gente vive trocando ele, traindo por 20 moedas ou por menos que 20 moedas. Porque a gente não se convence que a santidade é um convite para cada um de nós. E aceitar isso, falando: como é que eu sei qual que é a minha cruz de cada dia? Pensa, qual que é a coisa mais difícil que você vive a cada dia? Aquilo que é mais difícil de você viver, aquela é a cruz da sua santidade. Aí você abraça ela bastante e fala: ela que me leva para o céu, vem cá, amiga. Abraça com amor. É na sua dificuldade, é no seu pecado, nas nossas imperfeições, é lá. É na dificuldade de viver com o defeito do irmão, é lá que eu tenho que conviver com o outro que é difícil. Abraça, fala: Jesus, me ajuda, porque é aqui, meu amigo, que eu quero trabalhar a minha santidade. É aqui. Às vezes é nas coisas pequenas que a gente não imagina que Deus está nos pedindo. Às vezes a gente acha que é algo grandioso, né? Não, é lá no pequeno. Já falei com vocês, o caminho com o Senhor é um caminho que ninguém vê. É você cumprir todos os dias com amor aquilo que Ele te convidou a viver. Em tudo falar, dai graças. Em tudo falar, obrigado por me permitir. Quando eu penso naquela mãe que eu contei para vocês, aquele menino que foi batizado, lembra da Mônica? Semana passada ele foi embora para casa, né, gente? Porque ele teve morto e voltou, né? E ela falava comigo: doutora Filó, a senhora imagina, eu sou escolhida para ser a mãe dessa criança com essa síndrome tão grave. Eu sou escolhida, doutora. A ninguém ele escolheu a mim, doutora. Pode imaginar que privilégio eu tenho? Qualquer um de nós que olhasse a criança ia falar: essa mulher é louca. E ela tinha uma alegria dentro dela. Nunca vai andar, portaça não, nunca vai falar, problema nenhum. Doutor, ele é meu, doutor, que alegria, esse menino é meu. Igualzinho a gente reage. Qualquer coisa que acontece, fala: por que comigo? Eu não mereço, Senhor. Não é assim? A culpa de tudo é para Ele. Então hoje, quando eu vi que era outubro, que era mês das vocações, eu precisava provocá-los, porque eu preciso me provocar. Nós não podemos ficar em parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar a caminho. A minha vida espiritual tem que me provocar. Eu não posso ser como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e falou com ele: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Ele falou: mas eu estou fazendo tudo. E Jesus sabia que ele estava fazendo tudo. Jesus falou: então agora vende tudo que você tem e me segue. Ele não deu conta, porque a segurança dele estava tanto naquilo que ele tinha, que ele não deu conta de abrir mão daquilo para viver a aventura de viver a confiança absoluta em Deus. Ele não conseguiu colocar a confiança dele em Jesus. E às vezes na nossa vida Deus nos convida para uma coisa e fala com ele: não estou escutando, não é comigo. Fulano vai ali, não é comigo esse assunto. E a gente não percebe, igual Jonas, que eu recusar ouvir, eu causo tempestade em mim mesmo e ao redor. Jonas fez uma tempestade no mar.
até ele assumir que era ele que não estava fugindo de Deus. Não vamos fugir dessa nossa parte espiritual. Vamos começar a procurar olhar para as coisas do alto. Como disse um sacerdote quando eu fui confessar: olha para cima, Filó, e somente para cima. Então o dia inteiro eu falo comigo: Filó, olha para cima, olha para cima, busca as coisas do alto, fica atenta em todos os momentos aquilo que Deus te chama. Lembra que a nossa vocação é de sermos santos aos olhos de Deus, é viver a vontade dEle em tudo, é viver com amor aquilo que Ele pediu que eu vivesse. A gente fica achando: Filó, mas esse assunto é muito difícil para nós. Não é não, pois Ele que fez a proposta. Tudo que Deus propõe, Ele que vai nos ajudar a fazer. Por que nós já descobrimos que nós não damos conta de nada sem Ele? Não é? Quem sou eu? Sou capaz de alguma coisa? Não. Mas eu sou capaz de tomar uma decisão. Eu tenho que ter um querer, porque a nossa vida espiritual é o encontro da graça com a nossa liberdade. A gente pode sair daqui e falar: eu nunca mais quero esse assunto. Mas eu posso falar: eu quero, Senhor, ser santo, trabalhe em mim. É diferente. Então eu tenho que pensar na minha vida espiritual e falar: nossa, Senhor, minha vida espiritual é um nada. Eu me contento, eu ainda não sei viver a fé com a minha vida. Eu dissocio. A fé é só o dia que eu vou na igreja, e a minha vida é como se ela caminhasse à parte. Não pode. Tudo na minha vida tem que estar pautado porque eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Isso será completamente diferente. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver é completamente diferente, porque eu estou na presença de Deus. Não é assim que ele fala para Abraão? Anda na minha presença. Isso é íntegro. Tomar a consciência cada dia que eu levanto que eu estou na presença de Deus. O que você vai fazer de errado? Você está na presença de Deus. Nos falta essa consciência. Nos falta a consciência de que Deus caminha conosco. Senhor, eu quero responder o que o Senhor escreveu aqui em Levítico. Eu quero ser santa, porque eu quero ir para o céu. Mas o Senhor sabe da distância do desejo para que eu possa realizar isso. Mas no meio disso existe uma coisa: o amor do Senhor, e é o meu desejo de permanecer colada no Senhor Jesus, que essa seiva que vai me dar a força, porque sem Ele eu não sou nada. Então me dá a graça de permanecer, e dê a Ele o documento de que Ele possa fazer na sua vida aquilo que Ele quiser. Mas para isso a gente tem que ter a confiança que Deus só vai fazer o melhor. Não é difícil? Difícil. Eu volto a falar com vocês aquilo que ele falou para Gabriele. Gabriele, tanta gente já me dá a mão para andar junto, mas quantos será que terão a coragem de fechar os olhos e me deixar ir, fazer o que eu quiser fazer? Nos falta confiança. Ele diz assim: por acaso vocês já pensaram que você ainda não nasceu? Você já pensou nisso? Ele pergunta isso para ela. Ela fala com ele: como é que é, Senhor? Eu não nasci? Ele fala: Gabriele, você ainda não nasceu para a vida verdadeira, para aquela vida que não vai ter doença, Gabriele. Não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada, Gabriele. Então prepare esse dia, esse é o dia da morte, não é? Prepare esse dia, Gabriele, como uma festa que você organiza aqui na terra. Cuida dos detalhes de tudo, Gabriele. Faça isso como uma grande festa. O resto eu preparo de lá. Isso é uma coisa louca, não é? Mas não diga que a gente tiver fé suficiente para isso. Fala: o que você está preparando com tanto cuidado? O dia da minha morte. Ah, coitada, ficou louca. Não, mas eu estou me preparando, porque na verdade, se a gente pensar, a gente nasceu para esse dia, para voltar para a casa do nosso Pai. Essa é uma coisa escandalosa, de maravilhoso, né? Porque eu não dou conta nem de pensar nisso, de tão bom que vai ser. Então, pensar que enquanto eu estou a caminho, eu tenho que me preparar. E a nossa vocação é da santidade. Não permita que a sua vida espiritual esteja no piloto automático, na inércia, aquela coisa sem desejo, aquela atonia da alma, aquilo que eu acho que eu já ganhei. Entenda que o maior tesouro que nós temos na vida é tomar consciência que somos amados. Mas o fato de eu tomar consciência disso não significa que eu tomei posse disso, compreendem? Uma coisa é eu saber que eu tenho um tesouro, outra coisa é viver desse tesouro. O dia que a gente tomar posse, nós vamos vender qualquer coisa.
Não é assim a parábola? Que aquele homem que descobriu um tesouro, que sai, volta e vende tudo? É esse tesouro, é essa certeza que eu sou a filha única, amada do meu Pai. Nossa, eu vou viver para Ele. Tudo que eu fizer, eu tenho que pensar: isso agrada ao meu Pai? Isso está de acordo com o meu Pai? Vou fazer isso e sob o olhar dele, o Senhor está de acordo? Viver em profunda unidade, comunhão, em relação profunda de amor com Deus. Você vê que é uma vocação simples, né, gente? Que eu propus hoje, né? Coisa bem discreta. Mas não podemos esquecer que essa é a nossa vocação. Esse é o primeiro chamado. Se estamos guardando isso, escondendo isso, a gente pensa que a gente está adiando a nossa vida espiritual. Nós estamos adiando começar a nossa vida. E não se esqueçam, assim como a parábola, lembra da parábola dos vinhateiros, que o Senhor chamou um que foi às 9 da manhã, outro foi meio-dia, outro foi às 3 da tarde, outro foi 6. É porque em todos os momentos, aí esse é um significado, não é? Deus vem à nossa vida. E seja jovem, seja criança, seja a idade madura, seja na terceira idade, em todos os momentos Deus vem à nossa vida. A gente só precisa deixar, estar aberta para que Ele venha. Fala: Senhor, vem agora. Agora eu quero. Agora eu me decidi. Eu decido agora que eu quero fazer um caminho novo. Eu não quero ter a vida espiritual tão reduzida, Senhor, a uma missa, a quem sabe a um grupo de oração, a confissão uma vez por ano. Às vezes eu estou reduzindo demais a nem pegar a palavra de Deus, a não meditar de verdade e a ter o meu coração parado somente naquilo que não me leva a lugar nenhum, naquilo que eu vou ter que deixar quando o Senhor me chamar. Eu estou colocando a minha riqueza onde ela não é a riqueza. Eu estou colocando as minhas preocupações naquilo que não vai me sustentar. Então eu preciso ter coragem da gente se ver, se avaliar e decidir. A dificuldade na nossa vida espiritual não são os obstáculos, não são as coisas que colocam no nosso caminho. A dificuldade da nossa vida espiritual está na nossa falta de decisão. A gente não sabe se de verdade a gente quer ou não caminhar com Deus. É isso que nós cristãos precisamos decidir. Eu acho que hoje chegou o tempo em que os batizados precisam ser reevangelizados, a viver de verdade, a proclamar que somente Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos com a vida muito dividida e nós temos muitos senhores dentro de nós e dificilmente nos curvamos ao verdadeiro Deus. Precisamos realmente parar